Fala pessoal, Rafa da Jazz aqui e... Renan, da Jazz também. Maravilha! Calma aí. Agora. Os bastidores. Eu falo só Renan, você vai ficar meio estranho, né? Rafa da Jazz, Renan da Jazz. Renan da Jazz. Renan da Jazz. Bora. Eu falo Renan. Pode falar Renan da Jazz, acho legal. Fala pessoal, Rafa da Jazz aqui e... Renan da Jazz também. Sejam muito bem-vindos a esse é um modelo novo de vídeo. Nós devemos gravar esse vídeo como podcast, devemos colocar esse vídeo no YouTube, devemos trazer um material bem interessante. Vamos cortar esse vídeo também e jogar com pedaços dele no YouTube. Então, hoje nós preparamos um material bem interessante aqui e trouxemos uma pessoa muito especialista para falar sobre esse assunto aqui da Jazz. Vamos falar sobre imóveis na planta. Trouxemos o Renan Jacob, que além de conhecer muito, ter muito know-how aí dentro desse mercado, ele também é sócio meu aqui na Jazz, para quem não sabe, também opera aqui com a gente e trabalha diretamente envolvido com a venda dos imóveis. Ele que é o fechador que faz as vendas realmente dos imóveis, né? Então eu fico um pouco mais próximo do marketing, da área de marketing, de divulgação, e o Renan faz essa parte justamente de fechamento. Então a ideia é a gente fazer esse bate-papo, correr sobre esse assunto e trazer essa novidade para você aí. Bora lá? Bora lá? A gente tem um assunto interessante, né? Hoje temos um assunto bem interessante. A gente, inclusive, teve uma conversa com o pessoal da CG outra semana, né? Faz o quê? Um mês, mais ou menos. Que é uma empreiteira, uma construtora parceira nossa, que inclusive o pessoal que está instalando aqui o ar-condicionado, né, aqui hoje, faz um monte de reforma aqui com a gente, parceiro nosso de longa data. Então, eu estava conversando com o Felipe e com o Eric, que são sócios lá, sobre esse tema justamente, que as pessoas vão comprar um imóvel, né, elas ficam em dúvida sobre o que compensa mais, né? Comprar um imóvel na planta, ou comprar um imóvel pronto, ou construir. E aí hoje o que eu queria focar hoje no nosso assunto era sobre imóvel na planta. A ideia do pessoal do marketing aqui da Jazz pensando, poxa, vamos fazer um conteúdo sobre imóvel na planta. Fizemos uma semana sobre isso, vamos ter uma live falando sobre isso, que vai estar no nosso Instagram. Amanhã já, o Instagram já está pronto. Exatamente. Então estamos fazendo esse vídeo aqui um dia antes aí da nossa live, já nos preparando aí para esse momento, né? Então hoje é um vídeo mais assunto que gera assim, N pontos de vista. Muitos defendem o lançamento, outros já preferem fazer a construção, no caso de casa. O imóvel já pronto, concluído, ele gera um engajamento interessante também, que a gente consegue, de repente, uma barganha de preço muito interessante, que acaba sendo bem competitivo com o lançamento. Exato, exato. Uma coisa que eu queria frisar muito é que, assim, acho que para todos os vídeos que eu for fazer dentro dessa série, seja de lançamento, seja de pronto, seja de comprar e reformar, é que geralmente as pessoas costumam buscar uma resposta pronta, né? Isso daqui é melhor. Em nenhum dos vídeos vai falar, isso daqui é a melhor opção e pronto, né? A gente sempre vai ter uma discussão acerca desse assunto e cada um vai ter as suas particularidades. Por isso que se a gente tivesse uma opção melhor, o nosso vídeo podia durar 5 segundos, né? É melhor construir. Ficou tranquilo, né? Mas a ideia é que a gente consiga trazer as vantagens e as desvantagens de cada modelo e aí as pessoas realizam pensam o que é melhor para a situação que elas estão hoje. Exatamente. É isso que a gente sempre pensa, né? Trazer uma solução. Temos 3 opções aqui, né, destacada, e agora a gente vai focar numa delas. A gente vai trazer outro tema depois, na parte de construção. Imóveis, a gente sempre fala dos prontos. Exato. Vamos lá. Vamos lá? Então, eu elenquei algumas vantagens e algumas desvantagens e vamos trocar uma ideia a respeito do assunto, beleza? Para começar, uma das grandes vantagens, uma vantagem evidente de quando a pessoa vai comprar um imóvel na planta, qual é o motivo que a pessoa vai comprar um imóvel na planta e não um pronto? Primeira coisa que ela pensa, preço. Preço. É mais barato. Tende a ser mais barato. Costuma ser realmente mais barato, é sempre mais barato, 100% das vezes. O que você acha na sua opinião, Renan? Com certeza, ela consegue fazer uma estratégia financeira, pagar mais barato, principalmente aqueles que fazem um planejamento e estudam o mercado. Eu quero morar numa região, vamos falar de Campinas, né, Rafa? Eu quero morar na região do Taquaral. Ela vai pesquisar no período, no momento certo, que ele encontrar um projeto que seja interessante para ele, especificamente para a família, ele vai estudar o preço. Então, no início do lançamento, quando starta, o pré-lançamento para o lançamento, é no momento que consegue ainda um preço bem mais interessante que efetivamente no próprio lançamento. Isso, mas assim, comparando o lançamento com um imóvel, comprar um imóvel pronto,
Você acredita que sempre vai ter uma vantagem Uma do vantagem lançamento? aí na faixa de seus 20%. Então, vai ser muito raro você encontrar um momento em que compensa mais você comprar um imóvel pronto financeiramente do que o lançamento, você acredita? Com certeza. Tá. Também acredito mais ou menos dentro dessa linha. Alguns momentos específicos, né, quando você tem um mercado de um pico muito grande, como agora, inclusive, como a gente está vivendo, né, que existe um ponto de pessimismo muito grande dentro do mercado. Pô, nós estamos fazendo essa nossa reunião no meio de uma pandemia, né? Então tem gente que está desesperado para vender um imóvel, precisa vender agora, as pessoas muitas não estão podendo fazer as visitas, então às vezes podem surgir opções no qual a pessoa está disposta a negociar 20% do valor do imóvel dela. Então nesse caso pode ser um melhor negócio comprar um imóvel pronto, porque inclusive você tem o próprio negócio que sai na hora, né? Exato. Então aí pode se tornar um negócio melhor, mas via de regra, isso tá certo, né? Isso é uma vantagem. É uma vantagem. Eu acredito que sim. Um outro ponto que o pessoal comenta muito, que eu paro para pensar, quando você compra um imóvel pronto, muitas vezes você vai comprar um imóvel que foi construído em 1980. Como é o caso dessa casa aqui, de 1988. A sede da Dias é uma casa que foi construída em 1988, né? Então, eu sei exatamente a data porque, coincidentemente, é a minha idade, né? Então, bate bem. Agora... Todo mundo já conhece a idade agora. Já sabe, já de cara. E aí, quando você compra uma casa em 1978, essa casa aqui é uma casa que veio moderna, né? Mas, assim, em geral, você tem divisões de ambientes mais antigos, né? Menos integrados, por exemplo. E quando você compra um imóvel na planta, tende a ter uma disposição mais atualizada. Você acredita que isso é verdade também? Isso tudo na nossa vida tem a tendência a melhorar em termos de tecnologia, otimização do espaço, um conceito mais funcional, né? Então, a tecnologia hoje, as construtoras, na parte da arquitetura, eles têm desenvolvido projetos assim, fantásticos. Então, a tendência é comprar na planta. Normalmente você tem um projeto mais moderno. No caso de uma casa pronta, você precisa fazer uma adaptação nela, dependendo do projeto, o tempo dela de construção, você consegue encontrar algo já mais pronto. Mas segue essa tendência de ser uma casa ou um apartamento com uma arquitetura moderna. Então estamos aqui mais um ponto positivo, né? Então nós temos aqui um ponto que tende a ser uma casa já um imóvel, uma disposição já mais dentro do tempo que está comprando, Até né? inclusive a questão das smart home, né? Ela segue uma facilidade muito grande, questão de acender e apagar as luzes, diminuir a intensidade, fazer uma ambientalização com Spotify, com Google, com YouTube. Você consegue fazer essa disposição, inclusive de itens como tomada, já com um dispositivo USB para carregar dispositivo eletrônico e assim por diante. Exato. E aí uma coisa, puxando para a questão do valor, é que assim que você comprou o imóvel, você efetuou a compra, depois quando ele é entregue, ele tem uma tendência a uma valorização desse imóvel muito grande. Essa é uma parte boa. Porque você tem a atualização desse valor. Isso também é um ponto muito positivo, né? Então, patrimonialmente, é uma ideia bem interessante também. Então, a gente vai chegar nos pontos negativos aí, né, galera? Tem alguns pontos positivos. Tem ponto negativo também, mas a gente já vai chegar nesse ponto justamente, né? Então, a gente tem essa questão da valorização imobiliária. Então, patrimonialmente, é um ponto bem positivo também, né, Renan? Sim, exato. É sempre interessante analisar uma região em crescimento, porque todo empreendimento na planta, ele segue uma valorização natural do mercado e existe aqueles projetos, uma região que ela está em plena expansão, ou então exista uma galeria que vai construir próximo, já tem algum empreendimento que construiu recentemente, a malha viária que melhorou um bairro específico, ou então vai construir um shopping a 1 quilômetro, 2 quilômetros daquela região, então você tem aqui uma tendência de puxar essa valorização. Paga um preço mais interessante, né, mais baixo comparado ao imóvel pronto, e ainda assim ele consegue acompanhar essa valorização ao longo do período de construção, que gera normalmente em 36 meses, né? Mas tem projetos que entregam até 24.
Você tem, e tem alguns empreendimentos que eles próprios têm essa estratégia da valorização, né? Eles compram um terreno que é no meio do nada, mas paga barato lá no terreno. Pagam super barato, constroem uma cidade ali praticamente, e aí assim que eles construíram, eles conseguem ter ali a valorização pela própria cidade que não existia naquele lugar, né? Então você consegue ter uma valorização muito grande. A princípio, na maior parte das vezes, as incorporadoras acabam cobrando por esse valor e acabam sendo um melhor negócio para elas mesmas, né? Mas em muitos casos você consegue usufruir se você fizer um bom estudo, usufruir bem dessa valorização, né? Então, dependendo do imóvel que você comprar, você consegue usufruir. Então, também é um ponto bem positivo a valorização imobiliária que você vai conseguir percorrer aí nos próximos, durante o período de construção, né? Ou até um pouquinho depois da entrega. Ainda falando da questão do layout que a gente estava comentando, a gente está falando de um imóvel que é novo, né? Então não só o layout é novo, né? Ele é um imóvel, você tem a satisfação de comprar um imóvel 0 km, né? Cheirando tinta, né? Como falam. É melhor ser cheirando tinta do que 0 km. 0 km é esquisito pro imóvel. Tem o imóvel que mais de 0 km só nos Estados Unidos, né? Que o povo leva um imóvel de um lugar pro outro. Aqui, realmente, todos os imóveis são 0 km. Cheirando tinta faz mais sentido, né? Então, aqui realmente você tem a satisfação de pegar um imóvel zero, né? Inclusive, e isso implica nas próprias garantias de construção, e aqui tem mais uma vantagem, porque você tem até 5 anos para garantias estruturais que você tem aí no imóvel. Impermeabilização, que as pessoas se preocupam muito. Então é sempre uma dica que a gente sempre dá para os compradores, é o quê? No dia da vistoria do imóvel, leva ali um balde, joga uma água para ver se fazendo o escoamento correto, analisa a questão das louças, o escoamento de água, a energia, confere bem, porque a construtora ela tem a obrigação de dar um projeto fiel ao decorado vendido, né? Ele tem que estar Quando você vai comprar casa, você fica levando balde de água, Renan? Olha, já indiquei muitas pessoas para fazer isso, o pessoal gostou. Olha, inclusive, arrumei até briga, porque teve cliente meu que levou o arquiteto e o engenheiro da obra era um conhecido meu. Poxa, Renan, você fica trazendo o cliente aqui com o engenheiro e fica dificultando meu trabalho. Então é algo... isso é interessante porque nós trabalhamos com imóvel, né, Rafa? Conhecemos a estrutura como um todo que gera o imóvel, mas muitas pessoas trabalham com finanças, que não tem nada a ver com imóvel, depende da situação, na parte administrativa, veículo. Então, assim, dá um suporte para ela ter conhecimento dessa vistoria futura, ela sente uma segurança maior e vai assim, com propriedade para fazer essa vistoria. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu diria que é mais fácil você levar umas 5 bolinhas de gude do que ficar jogando balde d'água. Acho que fica um pouco mais prático e tem menos chance de arrumar briga com o proprietário. Chegar lá na vistoria com um monte de balde debaixo do braço. Exato. Mas tudo bem, uma estratégia. O balde também funciona. Mas perfeito, é uma ideia muito bacana. Um penúltimo ponto positivo aqui, o antepenúltimo ponto positivo é a entrada parcelada. Né? Você consegue, quando você vai comprar um imóvel, você precisa de ter vai fazer um financiamento, você precisa ter 20% de entrada, né? Para fazer um financiamento imobiliário, na maior parte das vezes. No lançamento já não, explica um pouco sobre essa questão do... No imóvel pronto, você precisa ter aquele valor, paga como sinal, ou no momento da assinatura com o banco, mas tem que pagar 20% de imediato, desembolsar 20% do valor do imóvel. Nem todas as famílias têm aquela disponibilidade. Então, de imediato, no lançamento, é interessante fazer a estratégia. A maioria das consultoras hoje, ela não é engessada a parte de... Eles falam tabela, né? Tabela da evolução dos pagamentos. Digamos que tem um valor X, vou arredondar os números, R$100 mil. Esses R$100 mil, há 6, 7 anos atrás, tinha uma parcela mensal, a intermediária, e a última parcela como chave. Tinha que pagar daquela forma. E muitas vezes, como algumas pessoas falam que um calçado serve bem numa pessoa, mas não serve na outra, né? É uma forma. Então, nada mais interessante que seja coerente com a realidade financeira da família. Então, esse mesmo valor, como exemplo, R$100 mil, você pode dar um sinal, que seria um aporte, reduzir esses R$100 mil, fazer um planejamento anual, né? Parcelas mensais, colocar intermediária, colocar anual, uma forma como que fique compatível
com os proventos da família. Famílias que recebem participação de lucro, outras têm o 13º no final do ano, tem um aporte financeiro, algum recebimento recorrente em algum período do mês, então fica equilibrado. E esse parcelamento se consegue distribuir dentro desses 24 ou 36 meses, que é a entrada da construtora, que corresponde à entrada do financiamento imobiliário. Exato. O que a pessoa tem que ficar muito esperto nesse caso é que ela tem que ter uma renda que comporte essas duas parcelas, né? Exatamente. Então aí tem que ter uma renda a mais, né? Então você tem que ficar esperto para ver se sua renda comporta fazer esse parcelamento, porque aí você precisa de ter, basicamente, fazer uma conta assim por cima, você tem que ter aproximadamente umas 3 vezes o valor que você for desembolsar mensalmente, você precisa ter de renda. Né? Então vamos supor que se tiver a parcela do empreendimento que seja, sei lá, R$2.000, aí você faz o parcelamento da entrada, dá mais R$2.000 de parcelamento, então você precisa ter 12 mil de renda para poder efetuar esse pagamento da primeira parcela diluída. Né? Um outro ponto é que a questão das unidades. Então você consegue ter, você tem várias unidades lá no empreendimento, você pode ter escolher muito bem o que você vai querer, né? Então você vai comprar um imóvel, um imóvel que você vai pegar de um lançamento, você pode pegar muito bem, quero o 12º andar, não, o 13º, agora com vista para lá, com vista para cá, então sol da manhã, sol da tarde. Sol da manhã, sol da tarde, exato. Essa é uma vantagem assim que eu acho que juntamente com o preço, né, o menor custo, é uma boa. Imagina 16 pavimentos, né, 16 andares. Você quer morar no topo ou na mediana, do 7º ao 10º andar. Um condomínio já consolidado e pronto, às vezes tem apartamento para venda, quer morar naquele condomínio Paineiras, e ele está lá só tem apartamento de revenda, 3º, 4º andar, mas você quer 7º para cima. No lançamento você tem essa possibilidade, né, de escolher um pavimento, dependendo da tipologia, tem 3 por andar, 6 por andar, 8 por andar, você consegue escolher sol da manhã, sol da tarde, vista para de lazer, vista para frente do condomínio, tem aí várias alternativas. E aí, lembrando também que no início, né, que chega para o final, acaba esgotando essas possibilidades. Né? Exato. E aí não só você consegue personalizar a escolha da localização, né? Você consegue personalizar também o acabamento, né? Terminar o imóvel da forma como você gostaria, que é uma vantagem, mas também já tem um pezinho das suas desvantagens ali. Né? Aumenta o custo. Né? Aumenta o custo. E esse ponto é legal que antigamente assim, 4, 6 anos atrás, esse, digamos que privilégio estava disponível para médio, alto e altíssimo padrão. Hoje é comum ter construtoras no plano Minha Casa Minha Vida que faz empreendimentos que pode ter uma alteração de pia, alteração das louças, ou então do porcelanato, retirar uma parede para fazer uma sala estendida, em vez de 3 dormitórios faz um dormitório, utiliza como closet, então você consegue ter essa modificação que ele está para todos os públicos, né? Exato, e interessante isso, né? Porque há pouco tempo, não precisa nem muito distante, a personalização estava sendo algo muito exclusiva de uma elite, né? E agora você vai comprar imóvel Minha Casa Minha Vida, você tem algumas opções, né? Você consegue modificar a planta, inclusive. O público está muito exigente, né? Exato. As pessoas não estão mais contentes somente com, digamos, o quadrado de bolinha. Ela quer outras opções, como alguns conhecidos comentam que é igual aquele relógio antigo, troca pulseira, né? Você trocava o ponteiro, troca a pulseira, o mecanismo é o mesmo. Exato. De repente, os mesmos 60 metros, os mesmos 80 metros, mas a tipologia, a estrutura, você consegue modificar de acordo com a sua necessidade, na necessidade da família. Passaram muitos anos desde Henry Ford falar pra gente que você pode escolher o carro que você quiser, desde que seja preto. Né? Você pode escolher a cor que você quiser, desde que seja preto. Né? Então, agora realmente você tem uma possibilidade de, até com a evolução dos processos, e isso trazendo mais tecnologia, faz com que os processos se tornem mais baratos e mais intuitivos. Você consegue ter processos que conseguem ser mais personalizáveis. E as pessoas buscam essa personalização. Né? Não só quando você fala de pessoas que têm alto poder aquisitivo, mas em todas as classes as pessoas buscam personalização quando é possível alcançar. Então, as empresas que estão conseguindo atender a personalização estão se destacando. Com certeza. Muito bacana. E aí, logicamente, quando nós estamos falando de
terminar o imóvel da forma como você gostaria é um ponto positivo, porque você termina do jeito que você quer, e é um ponto negativo, porque você precisa terminar o imóvel, né? Então você não vai morar no imóvel no contrapiso. Aí vamos começar então os pontos negativos. Tá? Então vocês vão fazer as classificações, pensem no que vocês acharem interessante, pese os prós e contras, a gente não vai julgar, né? Lembrando que assim como nos pontos positivos, que se a gente parar para estender esse período, né, prolongar nossa conversa, a gente com certeza encontra mais ponto positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive... Da mesma forma, o negativo. Exato. E se você que está vendo o vídeo observar algum ponto que a gente não comentou aqui, pode comentar aqui embaixo. Deixa um comentário aqui que a gente continua discutindo sobre isso. Exato. Podemos trocar uma ideia, podemos até falar sobre isso nos próximos vídeos, nos próximos podcasts. Esse vídeo aqui também vai ser transmitido no podcast. O Matheus acabou de descobrir isso. Então nós estamos falando, nós começamos na verdade com a questão do acabamento, que a pessoa precisa realizar um investimento para terminar o imóvel, mas assim como a gente começou as vantagens com a vantagem mais óbvia que todo mundo pensa, qual é a desvantagem mais óbvia que todo mundo pensa quando fala de lançamento, Renan? Prazo, né? Todo mundo quer pegar na mão, né? Sentir. Então, comprar um veículo, celular, um apartamento, casa, prazo. Prazo, né? Receber ele já em mãos direto. E é muito importante nesse caso que a pessoa, inclusive, tenha tenha um planejamento de bolso, de tempo, porque muitas vezes aquele prazo que existia o planejamento talvez não seja cumprido, né? Pode haver atraso, não pode? A construtora, as incorporadoras já têm, por lei, uma segurança, segundo eles, de até 6 meses de carência de atraso. Entendi. Após esse período, os proprietários, os proponentes compradores, eles têm a possibilidade de entrar com recurso contra a construtora e ter seu prazo estabelecido. Exato, exato. Agora, se eu fosse elencar o pior malefício aqui da questão de comprar o lançamento, eu particularmente, eu não escolheria a questão do prazo. Eu escolheria a evolução das parcelas. E isso é um ponto que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Uhum. A gente tem empreendimentos que a gente tem taxas de devolução do empreendimento acima de 65%. Acima de 65% das pessoas que compraram não conseguem efetuar a compra, né, e devolvem, perdem uma grana com isso. Então, o que você recomendaria para que as pessoas... O que existe de problema na questão da devolução das parcelas? O que você acha que as pessoas devem se atentar no momento da compra de um lançamento para evitar essa frustração? Comprar na planta tem o famoso INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, todo o projeto na planta, seja casa, apartamento, qualquer tipo de construção, ela tem essa correção. Há muitas construtoras que ela pode colocar juntamente com o INCC outro índice de correção, como um IGPM, o Subsundescom, IPCA, etc. Uhum. E num empreendimento em lançamento, a maioria das construtoras hoje ela faz um projeto associativo ao banco, que o banco ele entra como um fundo garantidor de crédito, isso. O FGC. FGC, né? Isso. Então, esse projeto, a construtora ela já aportou recurso ou propriedade como garantia para esse banco, então ele vai repassar recurso para a construtora para construir esse projeto como um todo. Uhum. Juntamente com isso, após a assinatura do contrato com o banco, né, por ser associativo, corre nas parcelas iniciais o INCC e juntamente o banco ele repassa um seguro de obras, que é um outro índice que pode correr junto com a construção. Uhum. Então, as famílias ela têm que se atentar muito da questão de planejamento financeiro, né? Entendi. Assim como fazer uma viagem, ter algum projeto de vida que dependa da parte financeira, precisa existir um planejamento para não sair, digamos que, do eixo, né? Boa. Juntamente, como a gente bateu um papo e falou sobre a decoração, né? Deixar o apartamento ou a casa já pronta, que exista ali planejado, uma decoração de paisagismo, arquitetura. Uhum. Se ela paga nesse período de obras, ela vai incluir juntamente com a parcela.
Então, existe a correção, a sua parcela vai aumentar, não aumenta, não é astronômico o aumento, mas existe um acompanhamento que vocês podem consultar os últimos 12 meses do GPM, do INCC, para ter uma ideia da correção que vai ter incidindo nas parcelas. Bacana, Renan. Então a pessoa, quando for comprar, ela precisa tomar essas precauções, conferir a evolução das parcelas, né? Principalmente quando nós estamos falando agora de o INCC, nós estamos falando de 6 a 8% de correção, né? Quando a pessoa vai fazer um financiamento bancário, geralmente ela vai optar por uma correção através da TR, né? Vai dar 0,5% ao ano, às vezes 0%, né? Então é uma forma de realizar o financiamento muito mais segura. A pessoa tem que tomar cuidado, observar a projeção das parcelas futuras, observar as intermediárias e ter certeza de que ela vai ter potencial para realizar o pagamento das parcelas futuras, né? Existem, é difícil a gente encontrar, mas existem ainda algumas incorporadoras que vão praticar a tabela price, dentro da qual a evolução das parcelas acaba sendo crescente, né? E o potencial de compra da pessoa acaba reduzindo. Sim. Então, na tabela, quando existe uma incorporadora que está fazendo um lançamento através da tabela price, aí a gente tem aqueles números que vão bater realmente 60%, 70% de devolução, porque as parcelas vão evoluindo, as pessoas não fizeram o controle financeiro lá no início, planejamento financeiro, para ver a evolução e saber se vão conseguir pagar ou não, né? Inclusive, por algumas vezes, de muita má fé por parte das empresas que estão realizando a venda, que sabendo que a pessoa não vai conseguir pagar, efetuam a venda mesmo assim, né? Então, isso é uma prática que eu vejo quase como um estelionato dentro do mercado imobiliário, né? Então, é um conselho, uma necessidade que a pessoa se resguarde, buscando aí realmente uma orientação e fazendo planejamento. Além da perca, né, do patrimônio, que ela investiu o tempo, né? 3 anos de planejamento, foi pelo ralo. Exato, sem dúvida. E aí, trazendo a questão financeira que a gente comentou, né, no início, é muito importante que a pessoa coloque na ponta do lápis também. Uma coisa que geralmente as pessoas não colocam é o valor de quanto você vai gastar para morar durante o período que esse imóvel não está pronto e você já está pagando, né? Porque se você estivesse comprando um imóvel pronto, você já estaria morando nesse imóvel enquanto você está pagando, né? Então você está comprando um imóvel que está na planta, você vai efetuando o pagamento e lá na frente você vai receber a posse do imóvel. Então durante esse período você tem um valor de aluguel ou um valor de algum outro investimento que você poderia aplicar, no qual você não está usufruindo. E também corrige o aluguel, né? Final do ano, a cada 12 meses, corrige o GPM dele. Exato. Então, valor que aumenta. Sem dúvida, sem dúvida. O aluguel vai ser corrigido aí pelo GPM. Então tem que se colocar na ponta do lápis quando se for fazer o cálculo entre comprar o imóvel pronto ou comprar o lançamento. Nem sempre a resposta vai ser melhor financeiramente para um lado do que para o outro, né? Tende a ser para o lançamento, como a gente comentou, mas nem sempre. Então coloca também a questão da locação, né? Para que a pessoa saiba fazer a conta completa aí realmente. Então isso é um ponto que tem que ser acrescido, né? E um ponto para a gente dar uma polemizada aqui na conversa, e aí pode ser algo muito negativo, é o risco de acontecer o que aconteceu com a Encol. Um case do que existe de mais negativo que poderia acontecer no mercado imobiliário, talvez, né? Então, o que você acha sobre esse acontecimento, né? Explica um pouquinho sobre o que aconteceu, né? E o que você acha que poderia acontecer isso hoje ou não? O que você acha? As consultoras se previnem quanto a isso, né? Existe uma lei que cada empreendimento ele precisa ter um CNPJ. Chamamos de SPE. Sim, mas antes, só para o pessoal entender, quando aconteceu o negócio da Encol, né, nós tivemos uma falência da empresa, né, que inviabilizou a conclusão, a entrega do que havia sido prometido, do que havia sido vendido, né? Nós temos uma massa falida que perdura até hoje, né, de pessoas que buscam aí a devolução dos valores que foram efetuados, os pagamentos que foram efetuados, né? Então, esse é um caso único, né? A gente não tem outro caso igual a esse, porque foram tomadas medidas para proteger as pessoas justamente com relação a esse risco. O que aconteceu, Renan, de lá para cá? Então, a Encol é uma empresa que ela chegou a um fundo, né, como diz,
ela decretou falência e não conseguiu concluir os projetos que estavam em construção. Com isso, as pessoas teve que entrar na justiça, a empresa não tinha recurso para poder repassar e também não existia a possibilidade de haver uma nova incorporação, uma outra construtora assumir, e para isso foi criada a lei da afetação, que é a lei da falência, né? Então, com essa lei, foi instituído que uma incorporadora ela tem que criar um CNPJ novo, a famosa SPE, para que seja uma nova incorporação. Então, com isso, esse projeto que é construído, ele tem evolução de obra se a empresa, a incorporadora, tiver algum tipo de problema jurídico, né, que seria repassado as obras, ela não tem mais essa destinação. Né? Então, ela fica protegida. Tá. Então, mesmo que a incorporadora quebrar, a incorporação continua, inclusive, financeiramente positiva, saudável. Com certeza. E isso faz com que, no futuro, em concluindo a obra, as certidões do projeto, a matrícula do imóvel, penhoras não existam. Né? Ela tem um documento, entre aspas, saudável, para conseguir fazer o financiamento, a aquisição e transferir para o nome do proprietário sem problema algum. Então, para isso foi criada essa lei que protege os compradores, que existe também o Fundo Garantidor de Crédito, que acompanha juntamente com o banco, realmente para dar esse suporte para as aquisições. E caso a incorporadora em questão quebre, né, venha não ter condição de sustentar essa obra, essa incorporação ela pode ser comprada, adquirida por uma nova incorporadora e continuar a obra, a mesma qualidade de projeto, dos itens a ser construídos naquele condomínio, e concluir a entrega. Pode haver algum tipo de atraso, que é um dos pontos negativos, mas o comprador ele tem uma garantia que ele vai receber o imóvel dele para uso. Então é viável isso, que é algo bastante comum, né? A gente pegar uma matrícula que foi uma incorporadora que começou e uma outra que terminou, às vezes 3, 4 incorporadoras envolvidas no mesmo processo. Isso foi uma forma realmente de resolver e garantir que não existam novas encalls, né? Então, hoje o mercado que está resguardado nesse quesito, pelo menos graças a Deus, né? Quanto a isso, o compradores pode ficar tranquilo que é uma garantia. Então, existem órgãos que fiscalizam essas construtoras para que o comprador fique resguardado. Então, ele compra um projeto, ele compra tudo que ele comprou, que é constituído no memorial descritivo, vai ser entregue. Essa é uma garantia fantástica, é um ponto positivo, né? Maravilha. Aí entra o ponto negativo, aquela questão do prazo, que ele pode se estender acima do startado no início, contratado. Maravilha. Então, acredito que seja mais ou menos isso. Você compraria um imóvel na planta? Eu compraria na planta, mas eu sou tendencioso ao pronto. Tendencioso ao pronto, ótimo. Maravilha. Não vou dar a minha opinião a respeito, vou ficar aqui. Como você fez uma pergunta, eu tinha que dar uma resposta. Vou ficar no limbo aqui, não vou saber qual que é a minha opinião, porque realmente eu vou te deixar só você com a sua opinião. Aí você me coloca numa saia justa. Coloquei. Mas maravilha. Galera, é isso daí por hoje. Assim, então você vai perceber que, por mais a gente tenha essa brincadeirinha no final, ter perguntado para o Renan o que ele topa, qual que seria a opinião dele. Aqui nós estamos falando de opiniões, realmente, falamos de vantagens e desvantagens. Tome a sua decisão embasado. Não acredite nos gurus que vão te falar que existe uma opção que é ridiculamente melhor que outra, porque elas não existem. Incomparável. Incomparavelmente melhor que outra. Eu conseguiria ser um assíduo defendedor de qualquer uma se eu escolhesse só os pontos positivos de uma e os pontos negativos da outra. Né? Então, vamos pensar realmente, tomar essa decisão racionalmente, que aí a gente consegue tomar a melhor escolha. Pensa, reflita, você vai conseguir tomar a melhor decisão. Beleza? Valeu, gratidão, agradeço aí. Valeu, obrigado. Renato. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado pelo convite, Rafa. Valeu. Não sei se é o cumprimento. Não pode. Passar o feijão. Valeu. Falou.